A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aí com mais um devocional do canal, episódio 20. Roda a vinheta. Então, meus irmãos, estamos aqui com mais um devocional do canal para honra e glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado hoje, sempre e eternamente. Vamos lá. Nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 20. Os versículos que nós iremos ler é o 2, o 3, o 4, o 12, o 17 e o 18, amém? Vamos lá. 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: Matarás também uma nação justa? Versículo 12. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio ser minha mulher. Versículo 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? Então, o devocional do canal de hoje o tema de hoje é: uma palavra mal contada pode acabar com muitas vidas. Uma palavra mal contada pode acabar com muitas vidas. Por que esse tema? Vamos lá. No versículo 2, a gente vai ver que Abraão ficou temeroso e com medo de morrer. E não explicou que Sara era sua esposa, mas sim que Sara era sua irmã. Vamos lá, mas obviamente é verdade que Abraão disse, porque lá no versículo 12 diz assim: na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. Então ela era irmã de parte de pai, mas com medo de morrer ali, Abraão e sua esposa, Abraão vai e conta que era irmã. Não deixa de ser verdade. Mas foi o que? Uma palavra mal contada. Porque Sara não era somente a irmã de Abraão, mas acima de tudo, agora ela seria esposa, mãe de uma grande nação. Então, o que vai acontecer? Que nisso a gente às vezes contamos a história pela metade, ou inventamos uma história com medo de morrer, ou com medo de assumir o que fizemos. Então, Abraão ali vai contar a história pela metade, vai dizer ela é minha irmã, mas não diz totalmente a realidade da situação. Mas eu acredito que Abraão era um homem de Deus, ele não queria mentir. Ele queria inventar alguma coisa para escapar da morte. Ele queria explicar alguma coisa para ele não ser morto ali naquele momento. Então ele vai dizer, ela é minha irmã. E ele não acaba de falar aquela palavra. Então o que eu trouxe nesse devocional? Que às vezes nós inventamos uma história totalmente diferente, que não é o que Abraão fez, porque Sara era irmã dele por parte de pai. Mas o que acontece? Ele não terminou de falar, mas ele tinha que lembrar que ele tem um Deus todo-poderoso. E se encostassem a mão nele, como o rei Abimeleque pegou Sara, mas antes dele chegar a Sara, ele só tomou Sara para levar ao palácio. Ele só tomou Sara para isso, mas quando eu acredito que ele queria se deitar com Sara, porque
qual homem ou qual rei naquela época iria pegar uma mulher para deitar lá, dormir lá no palácio, não vai fazer nada com a mulher? Não é verdade? Então ele vai tomar, mas só que em sonhos, Deus vai aparecer para Abimeleque e vai falar, vai tomar a esposa de um homem casado? Aí ele vai dizer para Abimeleque, o Senhor vai matar uma nação justa? Porque ele quer dizer que ele não sabia, mas era verdade, ele estava ali como inocente. Ele não sabia totalmente a história. Para ele, Abraão era irmã, Sara era irmã de Abraão, que não deixa de ser verdade. Mas ele vai falar isso, não deixa que mate uma nação justa. Aí, mas versículo vai dizer assim, o versículo 3 e o 17, que a gente leu aqui. 3. E, porém, veio Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto és por causa da tua mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Mas não sabe ele que ninguém pode tocar na menina dos olhos do Senhor. Então Abraão ali estava temeroso de morrer, mas ninguém pode tocar em você, ninguém pode chegar até você para te ferir, para te setar, se não for ordem de Deus, se não for ordem do Supremo. E se até mesmo chegar até você, ele vai te guardar. Porque em Salmos 91:7, se eu não me engano, se é o verso 7, diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, eu vejo ali uma proteção. O Senhor vai dizer, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar os sentinelas. Então, o Senhor está dizendo ali que Ele nos protege, que Ele nos guarda. Eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, Ele está dizendo ali que o Senhor nos protege a todo tempo, que o Senhor nos guarda a todo tempo. A palavra diz que o Senhor nos guarda como pintinhos debaixo das asas da galinha. Então, a gente vai ver que o Senhor nos guarda a todo momento. Ele não vai deixar nenhum mal nos setar para poder ver a nossa derrota, para poder ver a gente cair. A palavra de Deus diz, que eu não me lembro, eu sempre lembro os versículos, mas eu não me lembro onde está escrito. Diz que Ele não dá prova que a gente não suporte. O que Ele dá também um escape para que possamos passar por esse escape. Então, se Ele dá, é somente para poder ver até onde nós aguentamos, até onde nós suportamos, até onde nós continuamos sendo fiéis. Então, eu quero te dizer, se é para você contar algo, se alguém está te perguntando algo, não minta. O que vai acontecer lá com Sansão e Dalila? Dalila vai perguntar, onde está a sua força? Ele estava ali dizendo ele não estava mentindo, porque era um segredo dele com Deus e somente a sua família sabia. E a partir do momento que ele abre a boca para dizer, acontece o quê? Que ele mesmo vai perder aquelas forças dele, porque o cabelo dele vai ser arrancado e ele só vai ter novamente as forças quando o cabelo dele cresce. Então ele não poderia contar o segredo que ele tinha com Deus. E ele poderia dizer, ele podia não mentir, ele poderia dizer assim pra Dalila, olha Dalila, não posso contar um segredo meu com Deus. E é isso que acontece em vidas de casais. Pode ser que ele conviva ali vários anos junto com sua esposa ou seu esposo, mas o segredo que você tem com Deus, há algumas situações que o Senhor não permite de contar, ou se permite contar só para os seus pais, ou só para o seu esposo, ou só para quem está ali do seu lado. Então há segredos que não é para ser contados, segredos que tem com Deus. Eu não estou dizendo segredos de oculto, segredos de escondidos, porque há uma hora que o Senhor vai revelar, porque nada fica em oculto perante os olhos do Senhor e perante aqueles que são justos à palavra dele, porque não fica enganado nem confundido as pessoas que servem a ele verdadeiramente. E se Abraão estava ali tão temeroso que iria morrer, que ele iria morrer, que a sua esposa iria morrer, ele tinha que ficar tranquilo,
Porque se tocassem nele ou na esposa dele sem ordem suprema, sem ordem divina, eles poderiam ser fulminados. Mas o que vai acontecer ali? Por conta de Abraão não contar toda a verdade, não contar a história toda, Abraão ali passou por uma provação, entre aspas, porque ele teve que orar por Abimeleque para Deus abrir toda a madre das suas servas, da sua esposa, de todas as mulheres do reino. Por quê? Porque quando Abimeleque vai pensar em tocar em Sara, Deus vai lá e fecha tudo. Para mostrar que o Senhor protege, que o Senhor guarda aqueles que são fiéis e verdadeiros. Aqueles que são totalmente centrados. Aqueles que verdadeiramente faz a obra do eterno, faz a obra do divino. E é isso que nós temos que aprender, que embora possam vir nos matar, mas o pai da mentira é o diabo. E se você morrer contando a verdade, o seu lugar tá garantido no céu. Mas se você não morrer e continuar permanecendo na mentira, o seu lugar está reservado lá embaixo. O que adianta você ter a sua vida totalmente presa com aquela mentira? Porque quem mente não consegue ficar livre, não consegue ficar com aquele peso no coração. E além de você ficar a sua vida toda com aquele peso, no final da vida, quando chegar a morte, quando chegar a hora de você partir, o seu lugar não vai ter reservado lá em cima. Vai ser uma vida de dor, de tormento, de ranger de dentes, como diz a Bíblia, lá no inferno. Então é melhor o quê? Você contar a verdade e, se for preciso, morrer por Cristo e ter a sua vida garantida no céu, do que você contar mentira, viver numa vida totalmente miserável e ainda por cima ter que morar no inferno por toda a eternidade. E um maior exemplo que nós temos aí é de Pedro, que vai negar Jesus e vira o Deus. Jesus já tinha falado para ele: ó, Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás. 3 vezes tu me negarás. E Pedro vai dizer: não, Senhor meu, como eu vou te negar? E quando chega lá na hora, tá Pedro negando. Mas ainda teve tempo dele se arrepender. Ainda teve tempo dele se reerguer. Porque mesmo depois do passar do tempo, quando ele foi preso, ele reconheceu Deus. E quando aquela igreja orou, ele foi solto. Então, eu entendo como se Pedro se tornasse um pastor para a honra e glória de Deus. Então, se arrependa enquanto é tempo. E se não desse tempo de Pedro se arrepender, será que ele iria conseguir morar lá no céu? Então, é isso que nós temos que analisar. Uma palavra mal contada pode matar muitas pessoas, pode acabar com muitas pessoas. Imagina depois, se fosse a permissão de Deus de matar Abimeleque, toda a sua casa, todas as suas mulheres, depois Abraão ia ficar com aquele negócio no coração: poxa, eu podia ter contado para ele que Sara era minha esposa, foi culpa minha. Foi por conta do meu erro. Muitas pessoas pagaram. Então, irmãos, se você não quer ficar carregando o peso de outras pessoas por conta de uma palavra maldita ou de uma frase mal contada, então vamos verdadeiramente fazer o que Deus quer. E que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Jesus te ama e Ele tem o melhor pra você, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.